Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel, do capítulo 43 ao capítulo 45. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A glória do Senhor enche o templo. Então, ontem nós começamos a falar sobre a última visão do profeta Ezequiel, né? Sobre o templo. E agora nós vamos dar continuidade a essa visão. Então, o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era de como uma visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como eu tinha junto ao rio Quebar, que me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi a voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os seus cadáveres dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. E aí ele vai falar sobre o altar do holocausto. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe da sua iniquidade e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa, o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, os seus dispositivos, as leis. Escreve isto na tua presença para que observem eles a sua instituição e todos os seus estatutos e os cumpra. E esta é a lei do templo, sobre o cume do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas medidas do altar: os côvados, sendo côvado de côvado comum e 4 dedos, a base será de um côvado de altura e um côvado de largura, a sua borda em todo o cômodo de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base da linha da terra até a fiada do fundo, 2 côvados, né? Então, ele vai dando aqui as medidas. Você está percebendo aqui, né? Que Deus está relembrando o povo de essências que eles perderam, se contaminaram, foram atrás de outros deuses, se distanciaram do Deus verdadeiro, e agora Deus está trazendo de volta, né? Toda essa essência para o profeta, pedindo para que o profeta relate ao povo. Então, essas medidas, nós já vimos essas medidas por 2 vezes, isso em Êxodo capítulo 27, quando da construção do tabernáculo, e 2 Crônicas capítulo 4, quando da construção do templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos, né? Então, você já conseguiu aqui se situar em toda esta fala do profeta Ezequiel e toda essa visão que Deus
traz para o profeta, falando sobre os côvados, né, as metragens, aqui em especial do altar dos holocaustos. Depois ele vai falar sobre essa consagração do altar. E o Senhor disse: filho do homem, assim diz o Senhor, são estas determinações do altar. No dia em que farão para oferecerem sobre ela holocausto e para sobre ele aspergirem o sangue, exatamente como tinha sido descrito por Deus através de Moisés lá em Êxodo capítulo 29, no versículo 35. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás o seu sangue, porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada, na borda ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso designado fora o santuário. Acabando tu de o purificar, oferecerás o novilho sem defeito e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-lo-ás perante ao Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre ele e oferecerão o holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar, purificação, e assim será a consagração do altar. E aí nós vamos ver reformas, né, no ministério do santuário. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor pelo vestíbulo da porta, e entrará por si mesma e sairá. Depois o homem me levou à porta norte, diante da casa, olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa, então caí com o rosto em terra. E disse-me o Senhor: filho do homem, nota bem e vê com os teus próprios olhos e ouve com os teus próprios ouvidos tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor, de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Dize aos rebeldes, a casa de Israel, que assim diz o Senhor: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduziste estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos da carne, para estarem no meu santuário e para profanarem a minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura, o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpriste as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas. Antes, constituístes em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Então aqui você percebe quão distante o povo estava de tudo aquilo que Deus tinha determinado, não é? Então, pela narrativa aqui das reformas necessárias no ministério do santuário, você percebe que eles tinham perdido completamente a noção daquilo que Deus tinha determinado através da vida de Moisés, né? Ele fala também sobre os levitas. Nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração, de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartarem para longe de mim, quando Israel andava errado e que andava transviado, desviados de mim, para irem atrás de outros deuses, bem levarão sobre si a iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas às portas do templo e ministro dele.
Eles imolarão o holocausto, o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a iniquidade e não se achegarão a mim para servirem no sacerdote, nem se chegarão a nenhuma das minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a vergonha, a abominação que eles cometeram, né? Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço, de tudo o que se fizer nele, né? Então, remanejamento aqui das funções dos levitas. E ele vai falar também dos deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram os prescritos dos meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura, o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se achegarão à minha mesa para me servirem e cumprirem as minhas prescrições. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão veste de linho e não se porá lã sobre ele? Quando servirem as portas dos átrios interior dentro do templo, exatamente como Deus tinha determinado em Êxodo capítulo 28, do 39 ao 43, e ele fala também lá em Levítico, capítulo 16, 4, tirarás o linho e lhes estarão sobre a cabeça os calções de linho sobre as coxas e não cingirão de ponto de lhes vir o suor. Saindo eles dos átrios exterior, ao povo despirão as vestes com que ministraram e pô-las nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a cabeça. Está lá em Levítico 21, 5. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio do Senhor. Levítico 10, 9. Não se casarão com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem de Israel ou viúva que for de sacerdote. Determinação de Levítico 21, 7. Do 13 também, ou 14, fala sobre isso. O meu povo ensinarão distinguir-se entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Levítico 10, 10 é aquilo que cabe aos sacerdotes, né? E quando houver contenda, eles assistirão a ela para julgamento. Pelo meu direito julgarão as minhas leis, os meus direitos julgarão, junto com as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas, guardarão e santificarão o meu sábado, e não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, mãe, filho, filha, irmão, irmão ou irmã, que não tiver marido, se porão a contaminar. Levítico 21 fala sobre isso, de 1 a 4. Depois de ter ele purificado, contar-se-á 7 dias para poder ele entrar nos serviços do lugar santo, do átrio interior, né? Deus vai falar novamente, rapidamente ainda no capítulo 44, sobre a repartição das terras. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhe dareis possessão em Israel, porque eu sou a sua possessão. Nada mudou. Nós vimos Deus determinar isso em Números, capítulo 18, 20. As ofertas de manjar e as ofertas pelo pecado, a culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles, né? Então, os mantimentos aqui, né? Números 18 fala sobre isso, do 8 ao 19. O melhor de todos os primeiros frutos da terra, toda oferta será
oferecida a Deus, né? E será levada para o sacerdote. As primeiras massas serão dadas ao sacerdote para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesmo haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves ou de animais. Era outra determinação que foi mantida, que está em Levítico 22:8. O 45 ele vai continuar. Quando, pois, repartires a terra por sorte de herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados de largura e 10.000, e ela será santa em toda a sua extensão e lugar. Será santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor da área aberta 50 côvados. Dessa porção santa, medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura, e ali estará o santuário, lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para o sacerdote, ministro do santuário, que dele se aproximar para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar também para as suas casas. Como lugar santo, pertencerá ao sacerdócio. Ao santuário, né? Porque eles não poderiam ter possessão, mas cada tribo também teve a responsabilidade de lhe dar, né? Esse espaço para que não só o tabernáculo, né? Não só o templo, mas também as casas dos sacerdotes e levitas. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento, 10 de largura para possessão sua, né? Para fazer as suas câmaras, né? Então, ele vai falando sobre isso. Depois, ele vai falar sobre os deveres dos magistrados, isso mesmo. E ele fala assim diz o Senhor, basta o príncipe de Israel, afastai a violência e a opressão, praticai juízo e justiça, e tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Essas medidas Deus determinou, né? Que lá em Levítico 19:36. A efa e o bato serão da mesma capacidade. A maneira do bato contém a 10ª parte do homer, a efa, o 10ª parte do homer, segundo o homem, terá a sua medida. O ciclo também, né, será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina de voz. Então, esta oferta que havereis de fazer de trigo, a 6ª parte de uma efa de cada homer, e também de cevada, e a 6ª parte da efa de gomer, né? Porção determinada de azeite, ele também traz aqui qual vai ser. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado do pasto. Dos pastos, ele ainda fala ricos de Israel, né? Todo o povo fará sua contribuição para oferta aos príncipes de Israel, né? Estarão a cargo dos príncipes os holocaustos, as ofertas de manjar e as libações da festa de lua nova, do sábado, das festas fixas. Isso mesmo, oferta de manjares, holocaustos para expiação da casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês do primeiro ano do mês tomarás o novilho sem defeito e purificarás o santuário. Aqui ele está falando sobre a oferta do ano novo. Ele vai também finalizar falando sobre a Páscoa, que é no primeiro mês, do dia 14 do mês, tereis a Páscoa, que é uma festa de 7 dias, né? E pão asmo se comerá, conforme Deus já tinha determinado em Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 20. O príncipe, no mesmo dia,
por si, por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. E nos 7 dias de festa preparará holocausto ao Senhor, 7 novilhos, 7 carneiros sem defeito, cada dia durante 7 dias, e um bode a cada dia como oferta pelo pecado. Também preparar a oferta de manjares, né, para cada novilho, a eifa, o carneiro, o rim de azeite. E no dia 15 do 7º mês, durante 7 dias da festa, fará o mesmo. A mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto e a mesma oferta da porção de azeite, conforme está determinado em Levítico 23, do 33 ao 36. E amanhã nós vamos continuar falando dessa questão, desta reforma, de tudo isso que Deus está trazendo ao profeta Ezequiel. E amanhã nós vamos falar sobre as demais festas, né? E também sobre a questão do sábado. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e sabemos que Tu és um Deus zeloso, que zela pelo cumprimento da Tua palavra. Por isso nós queremos meditar na Tua palavra, não só ler, mas meditar nela e tê-la conosco, no nossa mente, no nosso coração, para obedecermos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.